Graças a Deus, é grande o exército de oração que pelo Espírito Santo foi levantado para interceder pelo povo judeu. Faço parte deste grande exército e procuro conduzir todos aqueles que estiverem ao alcance da minha voz, que sejam colocados como guerreiros de oração. Israel precisa da nossa oração. E a motivação que temos diante de nós é o espírito de gratidão pelo muito que Israel tem enriquecido o mundo. Temos estudado ontem e hoje vamos estudar também sobre o profeta Ezequiel. Suas profecias são muito importantes. Tenho procurado mostrar que o profeta Isaías profetizou mais sobre o filho, Jeremias sobre o pai e Ezequiel sobre o Espírito Santo. E ele começa o seu ministério lembrando que ele era sacerdote aos 25 anos e que fora levado cativeiro para a Babilônia, junto com Daniel e tantos outros. Jeremias já havia estado muitos anos exercendo seu ministério e agora chegava no fim. E eu fico pensando, da mesma forma como Elias foi substituído por Eliseu, o Ezequiel substituiu o profeta Jeremias. Jeremias foi conhecido, profeta chorão, porque ele tinha muita angústia na alma pelos pecados de Israel. Quero vos lembrar que o profeta era um ministério, um representante de Deus perante os homens, exercendo o seu ministério em períodos de crise religiosa. E o Ezequiel combateu ativamente os pecados de Israel, trazendo inclusive à tona os pecados que Israel havia cometido no Egito antes da sua peregrinação. É muito importante que de quando em quando temos a palavra de Deus. Lembra-te. Temos até a expressão, lembra-te de onde caíste. Toma a atitude de humilhação. Reconhece os teus pecados. Arrependa-te das tuas iniquidades e volte-se ao Senhor que é piedoso, pronto para perdoar. Em suma, esta era a mensagem de todos os profetas. E com 30 anos de idade, chamado por Deus para exercer agora o ministério de profeta. Ezequiel começa o seu ministério recebendo de Deus uma poderosa visão. A glória de Deus. Mas ele é instruído a observar que a glória de Deus se afasta gradativamente do templo. Você lembra quando o rei Salomão consagrou o templo? Você lembra o grande poder que ali foi evidenciado com a presença de Deus? Você percebeu que os sacerdotes nem podiam ficar em pé, tal o poder da glória de Deus. E a presença da glória de Deus se chama Shekinah. Shekinah tem o significado a presença da glória de Deus. E o profeta Ezequiel, chamando a atenção do povo para que se arrependessem dos pecados. Por que razão Ezequiel chama mais atenção? Trazendo à tona os pecados de Israel no Egito. E ele combatia com muita intrepidez os pecados morais. Israel estava se distanciando através de um viver mesquinho da presença da glória de Deus. E o profeta então descreve essa glória do Eterno saindo aos poucos do templo. Até que, enfim, a glória de Deus foi retirada do templo. O início do seu ministério foi esta visão da glória. Muitas vezes temos, nas palavras do profeta Ezequiel, a glória de Deus no altar. Mas agora, retirada a glória de Deus, restava o quê? Israel estava sendo prevenido de que Jerusalém seria destruído. Mas falsos profetas estavam conduzindo ao povo a uma esperança falsa. A esperança de que o templo não seria destruído, Jerusalém não seria destruído, e enfim, saindo do cativeiro, incólume, eles poderiam voltar para Jerusalém. Falsos profetas haviam dado esta mensagem, mas a mensagem verdadeira, a mensagem que procedia do Senhor, é: submetam-se ao castigo de Deus. Não tem como alguém receber a presença da glória de Deus sem que haja a humilhação, o reconhecimento dos seus erros e pecados. É impossível que se possa ver a glória de Deus sem esta atitude de humilhação. Bem, o início do seu ministério foi a visão desta glória. E a mensagem recebida por Ezequiel é que a glória seria desfeita do templo. Deus estaria retirando a presença de sua glória do templo e que toda Jerusalém seria destruída. Era o castigo. Amados, é importante receber a sentença. Você tem lembrança de que uma vez Davi pecou, numerando o povo, e o Senhor lhe aparece e propõe 3 coisas que aconteceriam para Davi. E escolhe uma. Por causa do pecado de Davi, todo o povo de Israel estaria sofrendo. E daí Davi escolheu: eu prefiro receber a sentença de Deus, a perseguição de minha alma, porque as misericórdias do Senhor são maiores. Então, quando recebemos com humildade o castigo para que a justiça de Deus seja cumprida, estamos nos humilhando, estamos reconhecendo que Deus tem o direito de fazer de nós aquilo que Ele quiser. Ele é o Criador, Ele tem todo o direito e tem o poder de fazer isso. Bem, Ezequiel agora profetiza um período antes do fim, que Israel sofreria opressões de várias nações, guerras em cima de guerras, e Deus trará sempre, o profeta quem diz, o juízo contra estas nações que se levantaram contra Israel. E a relação é enorme,
é Etiópia, é Tiro, Sidom, é uma relação enorme de nações, inclusive o Egito. Mas, nos fins dos tempos, temos uma profecia que muitos têm a tendência de criar uma narrativa que não corresponde com a verdade que Deus relata. Um grande e poderoso exército, Gog e Magog, a Rússia, a China e muitos países aliados viriam cobrindo a terra. Alguns estudiosos da Bíblia dão até o número de 200 milhões de soldados para invadir Israel. Nem cabe esse número de pessoas em Israel. Mas, preste atenção, existe uma promessa de restauração para Israel. Existe a promessa de que Israel habitaria seguramente na sua terra. Hoje, Israel está na sua terra, mas está sendo assediado por muitas nações árabes. E o objetivo dos terroristas, principalmente, não é expulsar Israel da sua terra para ficar com a terra de Israel, mas é destruir o povo judeu. Mas Hitler também tentou isto. Como o rei Assuero, através de seus assessores, tinham planos para destruir o povo de Israel. Porém, a promessa de Deus para Israel, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. O Eterno se revela como escudo protetor de Israel. E agora nós temos uma profecia que é difícil perceber. Mas é uma profecia que diz o povo que se retirou da espada, referindo-se a Israel. Haverá um momento que Israel não desejará mais nem se defender, mas com toda a humildade vai colocar-se inteiramente à disposição de Deus. Porque Deus se revela para Israel como o escudo protetor, como Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Então Israel é o povo que se retirou da espada. Só que nesse tempo, Gog e Magog virão sobre Israel. E o registro da Bíblia a respeito de Gog e Magog, o registro é: eu colocarei 6 anzóis nos teus queixos, ó Gog, e te atrairei para as terras de Israel, onde cairás. Esse imenso exército cobrindo a terra para a destruição total do povo judeu, cairá por terra. O Eterno se revela como o potente, o poderoso de Jacó. Nenhuma ferramenta preparada para a destruição do povo de Israel vai funcionar. Porque se o Eterno é o escudo é uma arma defensiva. E se Israel tem este escudo protetor, que é a presença de Deus, que mal poderá acontecer para Israel. Mas há promessas de Deus, através do livro de Ezequiel, para Israel. Dar-lhe-ei um novo coração. Este coração que o Eterno vai dar é um coração voltado para o temor ao Senhor. E desta forma, Israel estará preparado para receber a bênção final. Depois desse exército de Gog e Magog, tentando invadir Israel, em muitos meses, Israel terá o trabalho de enterrar esses milhões de corpos mortos. Não gosto de 69, sabia? Mortos. Agora, a outra visão de Ezequiel é o próprio Deus habitando no meio do seu povo Israel. Israel habitará seguramente com a presença de Deus. Que época em que Israel, sendo atacado, saiu derrotado. Sempre foi vitorioso, ainda que por algum tempo Israel recebeu prejuízos, mas humilhando-se perante o Senhor veio o socorro tão necessário. Deus se revela o protetor absoluto de Israel. Mas então o que nós temos que fazer quando neste movimento orai pela paz de Jerusalém? Porque nós estamos com esta live oração por Israel? Porque o Eterno tem delegado o poder da oração para a sua igreja. Se a igreja orar, Deus terá matéria-prima para trabalhar. E é desejo de Deus trabalhar como resultado da oração igreja a favor de Israel. E a promessa do Eterno para quem faz isso, para quem obedece esta ordem de orar por Israel, prosperarão aqueles que te amam. Isso indica que a nossa oração por Israel deve conter este ingrediente, amor. O amor nos conduz a uma ação. Impossível amar sem nada fazer. Se existe a promessa do Eterno, prosperarão aqueles que te amam, aqueles que oram por ti, ó, Jerusalém. Significa que Deus, zeloso de sua palavra, te fará prosperar grandissimamente quando, em obediência à santa palavra de Deus, você se colocar em posição de intercessor, orando por Israel. Ezequiel nos dá profecias também sobre, ele nos descreve, é o único dos profetas que descreve a figura do nosso arqui-inimigo, Satanás. Nos dá a história dele. Então, quando lutamos contra as forças do mal, é importante tomar conhecimento como é que funcionam as forças do mal. O que é que o espírito maligno causa nas pessoas que perdem o seu ânimo. O desânimo é uma das armadilhas de Satanás. Somos sujeitos a chuvas e trovoadas, a grandes tentações, a grandes provações. Mas em tudo isso temos da parte de Deus esta advertência: provai e vede que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A profusão do Espírito derramado sobre a descendência de Israel também é uma promessa. Nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão sonhos, e assim os vossos velhos também estarão recebendo visões de Deus. E percebam, meus amados, crede no Senhor, crede na sua palavra, mas crede nos seus profetas. Deus tem levantado profetas, algumas profecias, e até em forma de canções.
Mas guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. O que tens em tuas mãos, Moisés? Eu só tenho um pedaço de pau, é o meu cajado. Usa este cajado a meu serviço, Moisés. E quando Moisés obedeceu, Israel saiu da escravidão do Egito. O mar vermelho se abriu, um caminho foi aberto onde antes não havia caminho. E agora, Dorcas, o que você tem nas mãos? Eu só tenho uma agulha, senhor. Use esta agulha a meu serviço. E os pobres da cidade de Jope não sentiram frio no inverno. O que você tem nas mãos? Qual é a capacidade que Deus colocou na tua vida?